10 minutos de puro conhecimento. É essa a proposta do novo quadro do Universo UFES. Curiosidades acadêmicas, monografias, feitos notáveis e muito mais você confere aqui. Inaugurando a sessão, conversamos com o professor doutor Fábio Júlio da Silva Valentim, do Departamento de Matemática aqui da Universidade, que fala sobre a sua premiada tese de doutorado. Confira! Minha trajetória acadêmica eu vim para o Espírito Santo, eu sou mineiro, do Oeste Mineiro aqui, região ali de Governador Valadares, Conselheiro Pena. Eu vim para o Espírito Santo para razão dos estudos. Fiz a minha graduação aqui em matemática na UFES no período de 2000 a 2004, modalidade de bacharelado. E aí participei de diversas atividades, fui aluno PET, iniciação científica, participava de extensão universitária. E aí, quando chegou 2004, eu fui fazer um mestrado no Rio de Janeiro, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no INPA. E aí fiz o mestrado e em seguida comecei o doutorado, em 2006. Fiz o doutorado, fiz um período de doutorado, 2006/1, consegui uma aprovação para concurso aqui na UFES, fui para o campus de São Mateus. Fiquei 2 anos em São Mateus e consegui retornar em 2008, segundo semestre, para continuar os trabalhos de doutorado, com um afastamento de 2 anos. E concluí meu doutorado em agosto do ano passado, precisamente em junho foi a defesa, 30 de junho. O meu doutorado foi na área de probabilidade com análise. Probabilidade, você pode, formalmente falando, você tem diversos aspectos que ela se preocupa, né? A minha tese está mais voltada para o aspecto de comportamento assintótico de fenômenos aleatórios, teoremas limites, né? Que o exemplo mais simples disso seria a lei dos grandes números, teorema central de limite, que é muito usado pelo pessoal da estatística também, e o princípio dos grandes desvios. A lei dos grandes números é aquele fenômeno que, se você repetir um efeito aleatório, uma quantidade, o mesmo efeito aleatório, uma quantidade infinita de vezes, se você normalizar pela quantidade de vezes que você está realizando, você vai ver a média desse experimento. E as flutuações que, devidamente normalizado a soma de eventos aleatórios, você obtém distribuições normais, que é muito usado para estimativas, né, estatística e tudo mais, esse resultado. E o princípio dos grandes desvios são, uma vez que você tem uma convergência para essa coisa média, o princípio dos grandes desvios, ele estuda esses eventos raros, que não, quando você foge da média, você sabe que esses eventos raros, eles não vão acontecer infinitas vezes, mas essa probabilidade de você ver esses eventos fora da média, ela vai a zero, mas você quer um decaimento dessa coisa, tipo exponencial. Do ponto de vista físico, a minha tese ela se contextualiza com a mecânica estatística. Que a mecânica estatística você tem um sistema de partículas que tipicamente, se você pensar num volume, mesmo um volume que cai, sei lá, aqui na minha mão aqui, o número aproximado de partículas é da ordem de 10 a 23, e as partículas também têm um certo grau de liberdade de movimento, características e propriedades, e você quer estudar propriedades termodinâmicas desse sistema de partículas, né? Condição de calor, densidade, temperatura, esses fenômenos, né? E aí, só que esses são um problema extremamente complexo, né? Porque dado o número de partículas, você teria um sistema com 10 elevado a 23 equações correspondendo a cada partícula, né? E a quantidade de variáveis também é muito grande. Então, o que a mecânica estatística faz, introduzido por Boltzmann, no final dos anos 1800, foi fazer algumas simplificações, tem a chamada hipótese de ergodicidade, que dá um certo caráter, uma certa propriedade análoga à lei dos grandes números aí, de comportamento médio das partículas, uma certa regularidade de comportamento das partículas. Mediante essas considerações de Boltzmann, surgiu uma linha que admite que a interação entre as partículas, né, uma simplificação que você faz para esse problema de descrever as propriedades termodinâmicas, é considerar que a interação entre as partículas é estocástica, né? Pode pensar assim, pela essa quantidade de partículas que tem um volume pequeno, né,
Então essas coisas têm um movimento meio caótico. Então você supõe que esse movimento é estocástico, é aleatório. Qual que é o produto final disso? O produto final disso é que você usa métodos probabilísticos, métodos estocásticos, faz algumas simplificações de posicionamento onde as partículas podem estar, que a interação delas é estocástica, e o produto final disso são as chamadas equações diferenciais espaciais. Que não é uma coisa muito comum, mas informalmente falando, você pode imaginar que a maioria dos fenômenos, essa classe de equações, né, elas modelam diversos fenômenos que aparecem na natureza. Se você tem uma barra fina, né, você tem uma equação que modela a distribuição de calor nessa barra. Né? Se você está as previsões de tempo, você tem por trás disso uma equação diferencial parcial que modela o fluxo de velocidade das correntes de vento e tudo mais. Você tem equações de ondas. Então, os diversos fenômenos físicos, eles são modelados por essa classe de equações. Então, o que a probabilidade faz, essa linha de pesquisa que eu desenvolvi no doutorado, na verdade ela já existe. Né? É isso, é você considerar sistemas físicos e deduzir tipos de equações, tipo de EDPs para elas, né? Mediante diversas considerações. No meu caso específico, um EDP que eu obtive foi um sistema de partículas com presença de membranas. Né? Você tem uma equação que descreve a evolução dessas partículas como se você tivesse uma barra, um exemplo, né? Quem poderia ser essas partículas? Se você tivesse uma barra homogênea, mas com alguns filamentos de material diferente. Então você vai ter uma dissipação de calor aí, mas esse material diferente vai fornecer uma espécie de membrana para essa coisa. E aí você também poderia pensar esse modelo na biologia, partículas estão se interagindo, mas tem alguma resistência de ultrapassar determinada coisa. Então a gente alcançou uma equação que modela esse tipo de fenômeno. Essa linha de pesquisa é uma coisa extremamente recente, né? As principais, Boltzmann iniciou isso em finalzinho de 1800, início de 1900. Esses modelos onde você pode considerar as partículas como modelo simplificatório, mas que traz muitas respostas para a gente, foi introduzido na década de 70 por um pesquisador chamado Spitzer. Então, quer dizer, uma área extremamente recente na ciência, ela consegue aglutinar a parte de probabilidade, que também, do ponto de vista formal, rigoroso matemático, é uma área extremamente recente, com a parte da mecânica estatística, você considerar esse sistema de partículas e querer entender como é que é a evolução termodinâmica dele. Você reúne diversas áreas da matemática com esse produto final de equações diferenciais parciais, que é uma coisa de muito interesse e então toda uma área consolidada na matemática para isso, né, que tem uma aplicabilidade enorme em sistemas físicos no nosso dia a dia. E esse processo de passar de probabilidade para obter essas EDPs, também você envolve uma série de recursos da matemática. Eu usei conceitos de topologia, conceitos de análise funcional, teoria espectral. Então, uma das coisas que deixou bem feliz aí com essa minha tese foi explorar diversas áreas da matemática, né? E até, de certo ponto, fugir um pouco, que é começar a temática na física, né? Na mecânica estatística. Para trabalhos futuros, você tem um análogo desses problemas assintóticos no conceito de sistema de partículas, né? Então, você continuar as investigações, né? Você meio que, com essas equações, elas meio que se traduzem, como no início eu falava, o comportamento médio das partículas, né? É uma lei dos grandes números para ela. E aí a gente também conseguiu resolver um problema de flutuações que dá uma certa distribuição aleatória para essas partículas. E aí, quer dizer, um interesse natural é procurar grandes desvios, é você procurar modelos físicos com membranas que são um pouco mais elaboradas. O prêmio Carlos Gutierrez, ele é um prêmio organizado desde 2009, foi a primeira edição dele. Ele é organizado pela USP de São Carlos. E a ideia do prêmio é você homenagear, dentre as teses em matemática defendida no ano, dar um prêmio a alguma delas, com algumas menções honrosas também. Essa edição agora, de 2011, que refere a ser a melhor tese de 2010, veio a minha tese, que é
na área de probabilidade, com interseções aí com análise, ADP. Mas a UFS, ela, pelo menos na matemática, ela precisa ainda crescer muito. Somos ainda um pouco embrionários no quesito pesquisa. Hoje o meu maior objetivo enquanto membro aqui da UFS é tentar trabalhar esse quesito da pesquisa, tentar colaborar aí, e esse prêmio veio a dar mais estímulo para isso, né? Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.